Olá, meus amigos. Agora, continuando aí, depois da nossa aulinha de impulso, a gente vai falar agora efetivamente da quantidade de movimento. Mas antes, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos lá? Vou começar a brincadeira analisando essas duas situações. Eu tenho dois carros idênticos, tá? Só que o primeiro está a 50 km por hora e o segundo está a 100 km por hora. Usando só sua física de boteco, sua intuição, aonde a quantidade de movimento é maior? Acho que é muito natural a gente imaginar que o carro que está a 100 km por hora tem mais, aspas, movimento. Então, a quantidade de movimento dele vai ser maior, certo? Então, aqui a gente já tira a primeira conclusão, que a quantidade de movimento ela vai ser maior quanto maior for a velocidade de um corpo. Show? Vamos ver agora um segundo exemplo. Eu vou te fazer mais uma perguntinha. Agora eu tenho um carro e eu tenho um caminhão. Claro que esse caminhão tem uma massa muito maior que o carro, muito mais pesado do que o carro. Só que ambos estão a 100 km por hora, mesma velocidade. Aonde a quantidade de movimento vai ser maior? Bom, se você acha que é o caminhão, você acertou. Por quê? Porque a massa também influencia na quantidade de movimento de um corpo. Então, o caminhão, apesar dele ter a mesma velocidade do carro, ele vai ter uma quantidade de movimento maior, porque sua massa é muito maior do que a massa do carrinho. E aí a gente chega numa segunda conclusão. A quantidade de movimento é maior quanto maior for a massa do corpo. Ou seja, a quantidade de movimento e massa são diretamente proporcionais. E aí, finalmente, a gente pode usar essas duas dependências que a gente acabou de ver e juntar isso numa expressão matemática, né? Você repara aqui que eu tenho um carro de massa m. Aqui, ó. Esse cara tem uma velocidade. Velocidade é vetor, por isso que eu estou representando aqui por uma seta. Massa não é vetor, é escalar. E qual é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento nada mais é do que o produto da massa do objeto vezes a velocidade que ele tem. Tudo bem? Então, como a velocidade é um vetor, a quantidade de movimento também vai ser um vetor. E, claro, vai ter a mesma direção e o sentido que o vetor velocidade. Como aqui o vetor velocidade está para a direita, quando eu calcular a quantidade de movimento, esse vetor, a quantidade de movimento, também está na horizontal para a direita. Tudo bem? A unidade deveria se chamar Descartes, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, deveria se chamar Descartes, porque foi ele que descobriu a quantidade de movimento. Mas, uma injustiça aí, não tem nenhum nome especial, né? Que nem força, que é Newton. Aqui, ó, massa, você sabe, no sistema internacional é quilograma, e a velocidade no sistema internacional é o quê? Metros por segundo. Então, a unidade é só você fazer a leitura, quilograma, metro por segundo, tá bom? Não tem nada demais aqui. E, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho do conceito histórico. Quem descobriu a quantidade de movimento foi esse cara aqui, esse narigudo, René Descartes. Esse cara é um filósofo, matemático, físico, super importante. E ele foi um cara que, naquela época, na verdade, os cientistas, eles procuravam uma grandeza que fosse tão poderosa quanto Deus. Porque naquela época não se costumava separar religião de ciência. Então, a maioria dos cientistas, obviamente, acreditava em Deus e eles tinham essa premissa, na verdade. Bom, Deus é perfeito, então Deus criou aí uma grandeza que é tão perfeita quanto ele e que não vai variar. E essa grandeza, aí cada um achou uma coisa, até que René Descartes, fazendo uma análise aí de colisões, uma partícula batendo na outra, um corpo batendo na outra, ele conseguiu definir que essa grandeza seria tão perfeita quanto Deus, é essa grandeza que a gente acabou de estudar. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade do corpo. Só que Descartes cometeu um pequeno erro. Quando ele fez as suas análises, ele não percebeu que a quantidade de movimento era um vetor. Depois, ele mesmo, Newton da massa, Isaac Newton, ele foi lá e falou, olha só, esse troço é um vetor. Inclusive, a segunda lei de Newton, aquela que você aprende como F igual a ma, Newton nunca escreveu isso. Ele escreveu, na verdade, ele disse, e aí dava pra gente montar uma fórmula, aonde ele fala que quando eu tenho uma força resultante em cima de um corpo, eu vario a quantidade de movimento dele. Como geralmente a gente só aprende quantidade de movimento depois do conceito de força, os professores não falam isso. Mas foi assim que Newton da massa falou.
Quando eu tenho uma força resultante no corpo, eu provoco uma variação na quantidade de movimento dele. Aí a gente pode manipular um pouquinho e chegar em F igual a ma. Tá? Mas Newton nunca falou que é F igual a ma. Nem falou que uma força resultante provoca uma aceleração. Ele falou de quantidade de movimento, porque naquela época a quantidade de movimento já era uma grandeza poderosa como é até hoje. Beleza? Bom, rapaziada, é isso aí. Fechamos então aqui a nossa aulinha de quantidade de movimento. Super simples. Agora vamos ver outras aulinhas sobre isso. Ou então já vai vendo exercícios aí para complementar os seus estudos. Você está no Física com BF. Eu sou o seu best friend da física. Tudo é feito com muito amor e carinho aqui nesse canal. Continue prestigiando, dá um likezinho no vídeo, se inscreva no canal pra gente ficar cada vez maior e mais poderoso. Bom, se você tá gostando do que você tá vendo, vai lá em desesperando.com.br. Tem um curso de física maravilhoso, completaço, com material didático, exercício, enfim, pra você sempre se dar bem nessa matériazinha do capeta. Um grande beijo, até a próxima. Adiós.